com vocês. A partir de hoje, aqui no canal de Química do Professor Jones, você vai aprender diversos tópicos da química, da biologia e de ciências, com preparação não apenas para as suas provas do colégio, seja ensino fundamental ao ensino médio, como também preparação para os concursos militares, vestibulares e Enem. Hoje nós vamos iniciar a nossa série de lives com um tema muito pedido, que é o terror da maioria dos estudantes. E você vai ver que, como tudo, aqui no canal de Química do Brabão da Química, o Professor Jones vai aprender você mesmo, não vai mais dormir de dor de cabeça, estressado com esse assunto. É estequiometria. Hoje você vai aprender de uma maneira simples, sem mistérios, sem decoreba, daquele jeito, bem simplesinho, bem bonitinho, para nunca mais esquecer e guardar no seu coraçãozinho. Galera, antes de você aprender o que é estequiometria, você tem que dominar e reconhecer as leis ponderais. Estequiometria, nós estamos tratando o quê? De proporções. Como aquelas que nós vemos o quê? Em receitas de bolo, por exemplo. Quando nós temos as relações de proporções, é como uma receitinha de bolo. Veja bem, para eu fazer um bolo para duas pessoas, eu preciso de uma xícara de farinha de trigo e 2 xícaras de ovos, que eu vou produzir com isso. Uma xícara de farinha de trigo mais 2 ovos, um bolo. Quando eu faço isso, eu estou obedecendo, tá legal? Também a uma reação química. O que é uma reação química, prof? Veja que eu tenho elementos antes e depois da seta. O que isso quer dizer? Tudo que eu tenho antes das setas são os átomos ou substâncias que vão reagir, quebrar as suas ligações e formar um novo produto, uma nova substância que vem após essa seta. Isso é uma equação ou reação química. Mas para você aprender e arrebentar em estequiometria, é importante que você volte a alguns conceitos lá atrás que nós vimos aqui no nosso canal. Primeiramente, equações, as chamadas leis ponderais. A primeira lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Como é que nós vamos ver isso na estequiometria na prática? A primeira parte da lei de Lavoisier, tá legal? Quando nós praticamos a estequiometria, nós vamos fazer isso no balanceamento químico, no balanceamento da técnica de tentativas, por exemplo. O que é isso, prof? Veja bem, veja que aqui nessa reação eu tenho apenas 2 elementos químicos. Lembrando que elemento químico, galera, você não pode esquecer isso. Se você vai fazer prova do exame de qualificação da UERJ ou de concursos militares como Colégio Naval e ESPSEX, você tem que guardar o que é um elemento químico, esse conceito fundamental. Um elemento químico é um átomo ou grupo de átomos que tem uma coisa em comum, uma identidade que só ele tem, que é o seu número atômico, o número de prótons. Desde já, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você ainda não é o nosso seguidor, já visualiza o nosso perfil. Aqui você vai encontrar conteúdo gratuito, massa e de qualidade para você aprender química. Então, já dê aquela força, aquela moral, curtindo, se inscrevendo e também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Química com Jones, no Instagram, YouTube, TikTok, Kuai e Facebook. Então, galera, eu tenho aqui 2 elementos químicos. Nitrogênio reagindo com hidrogênio, formando NH3, que é amônia. Então, a primeira parte da nossa lei de conservação das massas
A primeira lei ponderal de Lavoisier, ele me diz, se eu tenho aqui no lado dos reagentes e pego esse elemento químico e vejo o quê? Que aqui eu tenho dois átomos de nitrogênio, obrigatoriamente e sempre, tá legal? Lembrando que isso tudo é válido o quê? Para equações e reações que vão acontecer num recipiente fechado, sem o quê? Troca de energia ou matéria com o ambiente, vão encontrar o que sempre obrigatoriamente? O mesmo número de nitrogênios aqui no produto formado. Só que aqui não está igual. Veja que eu tenho o que aqui? Dois nitrogênios e aqui eu tenho apenas o quê? Um único nitrogênio. Então eu tenho que fazer o quê? O balanceamento químico. Toda vez que você ver uma reação química, seja em problema de estequiometria, de soluções, cinética química, termoquímica, eletroquímica, o que for, você tem que ver se aquela reação, aquela equação está balanceada. Se você fizer tudo ali e não tiver a equação balanceada, infelizmente, você errou aquela questão. Então, veja, dois nitrogênios aqui, apenas um único nitrogênio, tem que ter o que? O mesmo número, tanto no lado dos reagentes, antes da seta, como no lado dos produtos, depois da seta. Então, eu vou colocar o quê? Um 2 aqui. Tá legal? E aí, eu vou ver o que? O outro elemento químico, que é o hidrogênio. E eu vejo o quê? Que aqui no lado dos produtos eu tenho 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Mas, prof, o que é esse 2 aqui? Esse 2 me indica duas coisinhas importantes que você tem que saber. Primeiramente, que é o número de mols, tá legal? De amônia da amônia formada. Então, quando eu tenho 2 mols de NH3, quer dizer o quê? Que esse 2 eu tenho duas moléculas de amônia. E esse 2 também, nas questões, vai ser dado o quê? Como índice estequiométrico ou coeficiente estequiométrico. Então, se eu tenho em uma molécula de amônia, veja, tampei esse 2, eu tenho o quê? Um nitrogênio e 3 hidrogênios. Quando eu tenho 2, eu vou, como por exemplo, fazer isso aqui, ó. Vou pegar esse 2 e multiplicar por tudo que tem ali dentro. Então, eu já sei o quê? Que eu tenho 2 nitrogênios, já balanceei, mais 2 vezes 3 me dá o total de quantos hidrogênios? 6. Só que nesse lado aqui eu tenho o quê? Apenas 2 hidrogênios. Como é que eu vou balancear? Como é que nessa equação de 2 vai se transformar em 6? Eu vou pegar 6 dividido por 2 vai me dar qual resultado? 3. Vou colocar o 3 aqui, ó. No momento que eu tenho esse 3 me indica o quê? Que eu tenho 3 mols de gás hidrogênio. Esse 3 me indica o quê? Que o índice estequiométrico ou coeficiente do gás hidrogênio, lembrando aqui que tudo está na forma gasosa, tá legal? Que eu tenho o quê? 3 mols de hidrogênio, ou meu coeficiente ou índice estequiométrico vai ser o quê? Igual a 3. Tranquilo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer e dominar é a técnica de balanceamento de reações químicas. Tá legal? Aprove, mas por que você balanceou primeiro o nitrogênio do que o hidrogênio? Porque no nosso método de tentativas, tá legal? Eu vou obedecer ao método macho. O que é esse método macho? M, primeiramente o metal, depois o ametal, depois o C de carbono, o H de hidrogênio e, por último, a ovelha negra das reações químicas, que é o oxigênio. Então, aqui eu não tenho metal,
eu vou ter o ametal, que é o nitrogênio, não tenho carbono, e logo após o quê? O hidrogênio. Então, eu obedeci o quê? Nessa sequência, para saber quem seria o primeiro elemento a balancear, o nitrogênio. Tranquilo? Uma boa tarde para todos aí que estão no TikTok. Prazer. Já deixa de lado a timidez e já senta o dedo aí no like, galera. Já manda um presentinho aqui pro professor Jones. Valoriza o trabalho do professor que está nesse feriadão te ensinando química gratuitamente. Então, galera, eu tenho o quê? A primeira parte do balanceamento químico vai obedecer à primeira proposição da lei ponderal de Lavoisier. Já a segunda vai obedecer o quê? A massa. Veja que o prof já colocou o que aqui? Nos dois elementos, a massa molar. O que é a massa molar? É a massa em gramas de um mol daquela molécula, átomo ou substância. Tranquilo? Por exemplo, eu sei que o nitrogênio, tá? Ele tem um número de massa igual ao quê? A 14. Lembra que o número de massa é a soma o quê? De prótons mais nêutrons. E eu sei, por exemplo, que a massa em gramas do nitrogênio vale o quê? 14 de novo. Mas o que que vai mudar? A unidade. A unidade de massa vai ser o quê? Gramas. A massa molar vai ser, de novo, do nitrogênio. Vai equivaler a 14, mas vai mudar o quê? A unidade. Qual unidade vai ser essa? A unidade vai ser grama por mol. E aí nós temos também o quê? A massa atômica do nitrogênio. A massa atômica do nitrogênio vai ser, de novo, o quê? Igual a 14. O que que vai mudar, galera? A unidade. Quando eu falo de massa atômica, eu estou falando o quê? De 14, que é a unidade de massa atômica. Massa molar vai ser 14 de novo. Mas o que que vai mudar? A unidade. 14 gramas por mol. Quando eu falo de massa apenas, vai ser do nitrogênio, vai ser 14. Mas o que que vai mudar? A unidade. Vai ser agora o quê? Gramas. Então vamos fazer a massa de cada um. Veja que quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. 2 vezes 14, porque a massa de cada nitrogênio é igual a 14, vai me dar o total o quê? De 28 gramas. Mais 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Qual é a massa de cada hidrogênio? 1 grama. 6 vezes 1. Vai me dar o quê? 6 gramas. Quando eu somo aqui nos reagentes a massa de nitrogênio mais a massa de hidrogênio, eu vou ver o quê? Que a massa dos reagentes equivale a 34 gramas. Por que, prof, você está fazendo isso? Porque a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas, me diz que numa reação química, a soma das massas dos reagentes será sempre e obrigatoriamente sempre igual à soma das massas do produto formado. Então, no lado dos reagentes, qual é a soma das massas? 34 gramas, 28 gramas do nitrogênio, mais 6 gramas de 3 mols de H2, me dá o total o quê? De 34 gramas. Vamos ver se está certo lá na formação das massas do produto formado, que é a amônia. Veja que no meu balanceamento eu tenho o quê? 2 mols de NH3, ou seja, 2 moléculas de amônia formado. E aí eu sei o quê? 2 vezes N vai me dar o quê? 2 moléculas de nitrogênio, 2 átomos de nitrogênio. Então eu tenho 2. Qual é a massa de cada nitrogênio? 14. Mais 2 vezes 3, 6 hidrogênios. Qual é a massa de cada hidrogênio? 1 grama. 2 vezes 14, 28 gramas. Mais 6 vai me dar o quê? Total de 34 gramas. Então, galera,
Lei da conservação das massas. Primeira lei ponderal. Lavoisier me diz: sempre a soma das massas dos reagentes será sempre igual à soma das massas do produto formado. Então, 34 gramas é a soma dos reagentes, 34 gramas é a soma do produto formado, que é a amônia. Quando isso vai acontecer? Sempre quando eu tiver a minha reação num recipiente fechado, ou seja, aquele tipo de estudo em que eu separei naquele recipiente em que não vai haver troca de matéria nem energia com o ambiente, com a vizinhança. Beleza? A segunda lei ponderal me diz o seguinte: lembra do exemplo do bolo que eu falei? Que para eu fazer um bolo, tá? Eu separei dois ingredientes, de vários, ali na receita. Mas eu destaquei o quê? Que para fazer um bolo, eu preciso de uma xícara de farinha e dois ovos. Tá legal? Agora, me diz, se eu quero dobrar a massa desse bolo, fazer um bolo maior, porque virão mais pessoas para tomar um café comigo, tá? Eu tenho que dobrar também todos os elementos dessa receita. Por exemplo, se antes era uma xícara de farinha de trigo, agora eu vou usar o quê? 2 xícaras de farinha de trigo. Se antes era 2 ovos, para eu dobrar essa massa, eu vou precisar o quê? De 4 ovos, para que essa massa, esse bolo, seja saboroso, seja fofinho, seja agradável, como na receita original. Aqui, nas reações químicas, vai acontecer a mesma coisa. Proust, quando fez a sua lei das proporções definidas, por exemplo, se eu quero dobrar a produção de amônia, tá legal? Se na minha equação original, na minha reação original, vai ser produzido apenas 2 mols de amônia, eu quero dobrar essa produção, tá legal? Todos os outros elementos que participam dessa reação, obrigatoriamente, também vão obedecer à mesma proporção. Ou seja, eu tenho que dobrar o número de mols, a massa de todos os reagentes. Tá legal? Então, se aqui eu tenho 2 e eu quero produzir 4 mols, ou seja, 4 NH3, aqui eu também o quê? Tenho que produzir, ou seja, aqui reagir 2 mols de N2 mais 3 vezes 2, 6 mols de H2. Tá legal? Então, eu tenho que dobrar o número de reagentes para que eu possa produzir o quê? O dobro de produto, que é a amônia. Tá legal, mas vamos demonstrar isso em massa para você entender melhor. Então, eu sei o quê? 2 vezes 2, 4. Quando eu pego 4 vezes 14 gramas, vai me dar o quê? 56 gramas. Quando eu pego 6 vezes 2, me dá quantos átomos de hidrogênio? 12. Eu sei que 12 átomos vezes 1 grama, que é a massa de cada hidrogênio, vai me dar o quê? 12 gramas. No total aqui, galera, eu tenho 68 gramas. Beleza? Então, ou seja, antes da soma dos reagentes, 34 gramas. Dobrei o número de mols dos reagentes, consequentemente, eu obedeci a mesma proporção. Também dobrei o quê? A massa dos reagentes. Se antes, aqui no primeiro, na primeira reação original era 34 gramas, aqui também foi o quê? Dobrei de 34 vezes 2, eu achei 68 gramas. Aqui nos produtos, eu tenho 4 vezes 4 átomos de nitrogênio, 4 vezes 14, mais
4 vezes 3, 12 átomos de hidrogênio vezes 1. Então, 14 gramas, 1 grama. Aqui, novamente, eu tenho 56 gramas mais 12 gramas, me dá o mesmo resultado, que é 68 gramas. Tranquilo? Belezinha? Tá legal? Galera do TikTok, muito bom ter vocês aqui. A nossa aula está sendo ao vivo lá no YouTube. Agora eu vou passar lá, como aqui a galera do TikTok está no celular, eu vou passar alguns slides, faço, mas se você quiser continuar aí, daqui a 5 minutinhos nós vamos começar a nossa resolução de exercícios. Você que ainda não faz parte do nosso grupo lá do WhatsApp, tá legal? Que é um grupo formado para preparação e aprendizado de Química e Biologia, já coloca aí na descrição, nos comentários, eu quero fazer parte, que eu vou te dar o link para você aderir à nossa comunidade. Lá você vai ter teoria revisada e atualizada, você vai ter exercícios resolvidos, comentados e também simulados gratuitos. Então, galera, vamos lá. Quando eu falo de estequiometria, eu falo em o quê? De proporção. E você vai ver que estequiometria, eu tenho que obedecer alguns passos. Primeiramente, como você está vendo aí, eu tenho que balancear a equação, como nós fizemos aqui. Eu tenho que ajustar os coeficientes. Tá legal? O que é ajustar os coeficientes estequiométricos? Veja bem, o número de mols, tá legal? Aqui eu tenho 1, 3 e 2. Isso são coeficientes ou índices estequiométricos, seguindo aquela ordenzinha que o prof colocou ali. Primeiro metais, depois ametais, depois carbono, depois hidrogênio e depois oxigênio. Só que tem uma coisa importantíssima que eu vou falar agora e que você tem que guardar. Se você já aprendeu, importantíssimo isso, mas se você esqueceu, vamos relembrar agora. Por exemplo, apagando aqui, e vamos obedecer, tendo como molde essa equação da síntese de amônio, que eu tenho que te explicar, primeiramente, o que é mol. Mol é unidade. O que é isso, prof? Veja bem, quando eu compro uma dúzia de bananas ou laranja, quantas unidades tem em uma dúzia de bananas ou laranja? 12 unidades. Se eu falo uma centena de bananas, quantas unidades de bananas eu tenho? 100 unidades. Quando eu falo de mol, eu estou falando o quê? De unidades. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui, 1 mol de N2, eu estou falando que quantas unidades eu tenho ali em 1 mol de N2? Eu tenho 6,0 vezes 10 a 23 unidades de moléculas, tá legal? Em 1 mol de N2, tá legal? É coisa pra caramba. Então, galera, nós representamos o mol como unidades. É claro que essas unidades são microscópicas, muito, tá? Se você quer ver, 3 é 1000, 6 milhões, 9 bilhões. E aí eu tenho o que aqui? 6 trilhões. Muita coisa. Tá legal? Outra coisa que você tem que saber, que quando nós temos 1 mol, eu tenho que, em 1 mol de N2, eu posso ter 6,0 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? E aí nós vamos
perceber que em alguns problemas eu vou tratar de espécies químicas. O que são espécies químicas? Átomos e íons. Então, eu posso também, numa questão, chamar o quê? De espécie química. Mas como é que eu vou perceber quando uma questão está se tratando de mol, mas não fala mol? Veja bem, guarda isso aqui. Quando eu falo de mol, eu estou falando o quê? De quantidade de matéria. Então, qual é a quantidade de matéria que tem em um mol de você? Um mol de professor Jones? 6,0 vezes 10 a 23, ou seja, 10 elevado a 23. Isso é mol. Mol é quantidade de matéria. Mol é unidade, tá legal? Isso que eu quero que você saiba. Mas principalmente, galera, quando eu falo da constante de Avogadro, que é esse númerozinho aqui, o que é a constante de Avogadro? 6,0 vezes 10 a 23 é chamado também o quê? De constante de Avogadro, principalmente quando nós formos ver lá a teoria dos gases, tá legal? Só que essa constante de Avogadro, ela me dá três relações. Por exemplo, se eu tenho aqui no N2, tá legal? Então, qual é a quantidade de matéria que eu tenho no gás nitrogênio? Qual é a quantidade de matéria? Que é a mesma coisa. Eu tenho o quê? 6,0 vezes 10 a 23. Essa é a minha quantidade de matéria, o quê? Em uma molécula de gás nitrogênio. Agora, quando eu falo a unidade, quantas unidades eu tenho de gás nitrogênio? Uma unidade. Então, isso é o quê? Um mol de N2. Só que aí eu tenho uma outra relação, a massa molar. O que é a massa molar? Tá legal? Certo? Beleza, é isso mesmo. Quando eu falo de um mol de N2, eu estou falando o quê? Um mol de moléculas de N2, no caso, gás nitrogênio, ou um mol o quê? De partículas de gás nitrogênio. Então, o mol vai ser o quê? O número de moléculas ou o número de partículas também. Beleza? Só que eu também posso querer saber qual é o volume disso. Eu sei que em um mol de volume, tá legal? Em um mol do volume de uma substância, ou um mol de partículas, tá legal? Qual é o volume desse gás em um mol de partículas? Vai equivaler a CNTP, 22,4 litros. Então, essas relações é que nós temos que conhecer. Por exemplo, eu posso, num problema, dizer que esse 1N2, se eu falo de um mol, tá? De N2, eu tenho um mol de N2. Mas tem problema que quer saber qual é a massa molar de um mol de N2. Então, um mol de N2 equivale ao quê? Veja que nós já calculamos aqui, ó. Vai dar 28 gramas por mol. Então, um mol de N2, eu vou pegar. Quantos nitrogênios eu tenho ali? Dois. Dois vezes. Qual é a massa molar de cada nitrogênio? 14 gramas por mol. Então, 12 vezes 14 gramas por mol me dá o quê? A massa molar de 28 gramas por mol. Tá legal? Aqui eu estou pedindo o quê?
massa molar. Mas em 1 mol de N2, qual é a massa? O que que vai acontecer aqui quando eu peço a massa? Eu vou o quê? Apenas mudar a unidade, tá legal? A massa vai ser em gramas. Eu não já calculei 28, só vou colocar o quê? Gramas. E agora qual é o volume de gás nas CNTPs, tá legal? De 1 mol de N2. 1 mol de N2, qual o volume nas CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. 1 mol de N2, tá legal? Vai equivaler 1 mol de qualquer gás, vai valer 1 mol, equivale a 22,4 litros. 1 mol de partículas de N2, ou 1 mol de moléculas de N2. Quanto vale? 1 mol de moléculas de N2. 1 mol de moléculas de N2 vale o quê? 6,0 vezes 10 a 23. 10 a 23. Isso são as relações o quê? Que eu posso fazer, tá? Com apenas o N2. Tranquilo? Então, vamos ao nosso segundo quadrozinho aqui, galera. Eu vou dar as relações, tá? Vou apagar aqui o prof, que são pedidos nesse tipo de reação, para você aprender o que posso. Por exemplo, no N2, eu vou ter aqui mol, eu vou colocar mol, vou colocar massa, vou colocar número de moléculas, vou colocar volume e vou colocar o número de volume. Aqui o volume nas CNTPs. Tá? Veja que quando eu balanceei essa equação, eu achei o quê, galera? 1 mol de N2 mais 3 mols de H2 para 2 mols de NH3. Quando eu falo a massa, tá legal? De N2, eu sei o quê? Que o nitrogênio tem 14 gramas, tá? Mas como eu tenho 2 nitrogênios, 14 vezes 2 me dá o que? O resultado de 28 gramas. Mas, se eu tenho o quê? 6 átomos de hidrogênio. Cada hidrogênio possui uma massa o quê? De 1 grama. 6 vezes 1, 6 gramas. Mas aqui eu tenho 14 mais 3, 17. 17 vezes 2, 34 gramas de amônio. Quando eu falo número de moléculas, vejo o quê? Que o número de moléculas equivale o quê? A 6,0 vezes 10 a 23 em cada 1 mol o quê? De partículas daquele elemento. Veja que no N2, no gás de nitrogênio, eu tenho o quê? Apenas 1 mol de partículas. Então, eu vou pegar aqui, ó, 1 vezes 6,0 vezes 10 a 23, que vai dar o quê? 6,0 vezes 10 a 23.
Mas o detalhe está aqui, quando eu tenho mais de um mol, que a galera erra, tá legal? Veja que no hidrogênio eu tenho quantos mols? 3. Então vai ficar o quê? 3 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui vai me dar o resultado o quê? De 18 vezes 10 elevado a 23. Veja agora na amônia, quantos mols eu tenho aqui? 2 mols. Se eu tenho 2 mols, eu vou pegar 2 vezes. Quanto equivale o número de partículas em um mol? 6,0 vezes 10 a 23. Como eu tenho 2, eu tenho que multiplicar esse 2 pelo número de partículas. 2 vezes 6,0 vezes 10 elevado a 23, que vai me dar o resultado do quê? De 12,0 vezes 10 elevado a 23 partículas. Agora, o volume nas CNTPs. Eu sei o quê? Que em um mol, o meu volume vai equivaler o quê? A 22,4 litros. Mas se eu tenho quantos mols no gás de nitrogênio? Apenas um mol. Então, aqui no volume, eu vou ter o quê? 22,4 litros de N2. Já aqui, no gás hidrogênio, quantos mols eu tenho? 3 mols. Então, como eu tenho 3 mols, eu tenho 3 vezes 22,4 litros. Em um mol, eu tenho 22,4 litros. Se você não entendeu, olha bem aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho em um mol de H2, eu tenho o quê? 22,4 litros. Em 3 mols de H2, eu tenho X litros. Vou multiplicar em cruz, estou fazendo uma regra de 3. X é igual a 22,4 vezes 3. X vai me dar o resultado de 67,2 litros. A unidade de volume é em litros. Então, aqui, galera, eu vou ter o quê? Quanto? 67,2 litros. Aqui na amônia, eu não tenho 2 mols de amônia. Então, aqui eu vou ter o quê? 2 vezes 22,4 litros vai me dar um total o quê? Então, vamos lá. 2 vezes 22,4 litros me dá um total o quê? De 44,8 litros. Então, galera, essa é uma relaçãozinha que você tem que saber. São as relações que mais caem nos problemas de estequiometria. Claro também que nós vamos ter o número de volumes. Por exemplo, aqui eu tenho 1 mol no NH2, então eu tenho o quê? Um volume. Eu não tenho 3 mols de H2, então eu tenho 3 volume de H2, que é N2, aqui H2, mais 2 volumes de NH3. Tranquilo? Belezinha? Tá? Uma outra coisa importantíssima, tá legal? São os 4 passos, tá? O prof vai apagar aqui, tá legal? E vamos falar dos 4 passos fundamentais num problema de estequiometria. Mas, prof, quais são os 4 passos fundamentais? Primeiro passo, galera, você tem que montar a reação química, tá legal? Em alguns problemas, a reação vai estar ali bonitinha para você. Em outros problemas, você tem que saber o que? Montar a reação a partir da nomenclatura
dois elementos ali que vão reagir e vão ser formados. Por exemplo, há alguns problemas que falam numa reação de neutralização, e aí quando você fala reação de neutralização, eu tenho o quê? Um ácido mais uma base, formando um sal mais água, em que eu tenha, por exemplo, o ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio mais água. E aí você desantenou, desplugou, o que é isso? Por isso que eu digo, tá com dúvida do que é um ácido, do que é uma base, do que é um sal, do que é um óxido, da sua nomenclatura, dá uma olhadinha aqui, visualiza o nosso canal, que você vai encontrar o quê? Vários vídeos, vários exercícios resolvidos sobre esses assuntos. Mas, por exemplo, ele me diz o seguinte: quantos mols de hidróxido de sódio? Então ele fala, quantos mols de hidróxido de sódio, tá? E aí eu sei que o hidróxido de sódio é esse cara aqui, ó, NaOH, e eu sei que toda a nomenclatura que vem hidróxido é uma base. Ah, mas como é que você reconhece o que é uma base? Primeiramente, base, eu vou encontrar esse OH menos, que nós vamos chamar de hidroxila, tá legal? Que vai ter o número de oxidação -1, tá? E na frente dele eu vou ter 99,9% dos casos um metal, ou seja, um cátion, tá? O outro 0,1% é esse cara aqui, ó, o amônio NH4. Então eu vou ter uma base, tá legal? O hidróxido de sódio é uma base. Lembrando que base, quando falamos de arrênios, é todo composto que em solução aquosa vai o quê? Dissociar o íon OH-, ou seja, vai liberar esse íon. Por exemplo, quando eu tenho um composto aquoso, o que que acontece? Ou seja, em uma solução aquosa, esse NaOH- vai dissociar, ou seja, o que que é dissociar? Vai quebrar a ligação, porque os íons já estão formados, ó. Sódio, todo o metal ele vai formar um cátion, e eu tenho o íon hidroxila, que é OH-, vai formar Na mais OH-. Tá legal? E um ácido? O ácido clorídrico. Ácido vai ser o quê? Uma Um composto que em solução aquosa vai o quê? Ionizar, vai criar íons. Veja que aqui eu não tenho transferência de elétrons, eu não tenho uma ligação iônica, eu tenho uma ligação o quê? Covalente. E quando eu tenho uma ligação covalente, eu não tenho cargas reais, eu tenho cargas aparentes. O que que é isso? Diferença de eletronegatividade. Ligações covalentes, eu tenho um hidrogênio mais um ametal, ou um outro ametal ligado com um ametal. E nós sabemos o quê? Que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. O que é essa eletronegatividade? É a capacidade do cloro pegar para si, atrair para junto de si o átomo de hidrogênio. Com isso, o cloro vai ficar o quê? Com uma carga aparente negativa, o hidrogênio positivo. Então, o que que eu falo? Para reconhecer um ácido, toda vez que você vê o hidrogênio ligado a um ametal ou a metais, vai se tratar de um ácido. Porque em solução aquosa, o ácido vai liberar esse cara aqui, ó, H+. Esse H+ vai o quê? Diminuir o pH, ou seja,
vai aumentar a acidez. Então, eu tenho H+, mais o Cl menos. Tranquilo? Certo? Então, vamos continuar, tá? Então, a primeira coisa é montar a reação. Então, eu falei, o problema me diz, quantos mols de NaOH serão necessários para reagir com 3 mols de HCl? Então, eu tenho NaOH mais HCl. Eu sei que isso aqui, galera, vamos relembrar um pouquinho, porque essa é uma aula, eu estou falando de estequiometria, mas uma aula em que vai ter que ser pertinente vários conceitos passados. Por exemplo, eu tenho uma reação de neutralização, em que eu tenho uma base mais um ácido que vai formar água mais sal. Só que eu tenho uma reação de neutralização total. O que que é isso? Eu tenho que ter o mesmo número de H+ e OH-. Veja que aqui eu tenho o quê? Apenas um único OH-. Então eu vou separar aqui, ó, o OH- e aqui o H+. Então, veja, quando eu tenho H+ com OH-, tá? Eu vou formar o quê? Isso aqui, ó. H+ mais OH-. Lembra, a carga positiva sempre antes da carga negativa. Então, eu tenho H+ mais OH-, forma esse cara aqui, ó. Eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio, forma água. Como é que eu formo o sal? Eu vou pegar o cátion da base. O que que é o cátion da base? O sal. Eu vou pegar cátion da base mais o ânion do ácido para formar esse sal. Tá legal? Galera, por que eu estou voltando? Porque essa é a primeira aula de estequiometria. E essa aula de estequiometria eu vou abordar o quê? Um resumo dos principais fatores que nos levaram até aqui. Para que você, o nosso seguidor, você que está nos visitando, quando chegar na nossa live de amanhã, você possa já saber isso, ter guardado isso, que quando nós apresentarmos os problemas, você já sabe o quê? Resolver, tá legal? Esse tipo de equação. Eu tenho o quê? Qual é o meu cátion da base? Não é o sódio? Base, OH, hidroxila, ácido, H+. Então, o que vem na frente da hidroxila é o meu cátion, o metal. Então, eu tenho o quê? O Na. O que vem depois do hidrogênio é o ânion do ácido. Aqui eu tenho H+, Cl-, Na+, OH-. Então, eu tenho NaCl. O problema me diz o seguinte: quantos mols? Quantos mols de NaOH eu preciso o quê? Para formar o mesmo número de mols o quê? De HCl. Veja que nessa reação eu tenho o quê? Um mol aqui, um mol aqui, um mol aqui e um mol aqui. Como é que tu sabe, prof? Olha aqui rapidinho. NaOH mais HCl vai me dar o quê? H2O mais NaCl. Quem é o metal? O sódio. Tem um sódio aqui no reagente, um sódio nos produtos. Eu tenho o próximo, é o ametal, que é o cloro. Um cloro aqui nos reagentes, um cloro nos produtos. Aí agora eu venho para o hidrogênio. Dois hidrogênios aqui nos reagentes, dois hidrogênios nos produtos. O último, o oxigênio. Um oxigênio nos reagentes, um oxigênio nos produtos. Então eu tenho um mol
de NaOH mais 1 mol de HCl para 1 mol de H2, 1 mol de H2, ó, mais 1 mol de NaCl. Só que ele quer saber o quê? Quantos mols de NaOH, tá legal? Serão produzidos o quê? Serão necessários para produzir 3 mols de HCl. E aí, primeiramente, montei a minha equação, tá? Segundo, balanceei a minha equação. Depois, eu vou identificar o quê? As minhas relações numéricas. Veja que eu já coloquei o quê? Primeiro passo, galera. Antes de ver, tá legal? Você monta a sua equação, você balanceia a sua equação, abaixo de tudo, coloque um número de mol de cada constituinte dessa reação, ou seja, coloca aqui o número de mols dos reagentes, o número de mols dos produtos. Depois, vou identificar o que se pede, que ele pede. Quantos mols de NaOH? Então, aqui é o quê? A minha incógnita X, que serão necessários para produzir o quê? 3 mols de HCl, certo? Aí, o último passo, identificar a relação numérica. Ele está pedindo o quê? Número de mols. Eu preciso modificar para massa molar, para número de volume, para o volume em litros? Não, eu vou manter o quê? Isso aqui. Então, eu vou fazer a minha regra de 3 em apenas o quê? Dois elementos dessa equação, o NaOH e o HCl. Ele pediu alguma coisa, eu pedi aqui alguma coisa da água e do cloreto de sódio? Não. Então, você, ó, esquece isso tudo aqui, ó. Só vai ser o quê? A proporção do que pediu ali. Então, eu tenho, para cada 1 mol de NaOH, vai ser preciso reagir o quê? Com 1 mol de HCl. Se eu tenho 3 mols de HCl, quantos mols de NaOH serão necessários para reagir com esse HCl, que é o ácido clorídrico, para formar cloreto de sódio e água? Faço essa regra de 3. X vezes 1, X. 1 vezes 3, 3. 3 mols de NaOH. Tranquilão? Belezinha? Fácil? É isso aí, galera. Então, vamos fazer o primeiro exercício, que eu vou colocar aqui, tá legal? E aí você vai ver como é importante você conhecer as funções inorgânicas, fazer o balanceamento, a identificação de cada componente dessa reação, ver qual é a relação numérica que o problema nos diz. Olha só bem isso. Novamente, eu vou trabalhar com reações de neutralização, tá? Então,
Então, ele quer saber, na reação de neutralização, qual a quantidade em mols de NaOH necessária para a neutralização. Claro que se eu falo de uma reação de neutralização e eu já sei que eu tenho aqui uma base que é o hidróxido de sódio, eu tenho que neutralizar o quê? Um ácido. A completa neutralização de 5 mols de ácido sulfúrico. Veja bem, galera, eu tenho dois tipos de neutralização. Na verdade, esses dois tipos eu tenho a neutralização e a neutralização parcial. Na neutralização parcial, ora eu vou ter um maior número de hidroxilas, OH-, tá legal? Aí eu vou ter uma neutralização de um sal básico, ou seja, vou ter a formação de um hidroxissal, ou quando eu tenho maior número de, por exemplo, de H+. Esses H+ vão indicar o quê? Acidez. Então, eu vou ter uma formação que de hidrogenossais. Tá legal? Veja bem, olha aqui nesse problema. Ele me diz o quê? A neutralização de uma base que é o NaOH. Mas ele me diz que o ácido é o quê? Ácido sulfúrico. E aí complicou, porque ele já me deu o quê? Que a base é o NaOH. Mas como é que eu vou descobrir qual é a nomenclatura, a fórmula desse ácido? Ácido sulfúrico. É o ácido H2SO4. E aí eu sei que ele vai formar o quê? Um sal mais uma base. E ele me disse o quê? Que é uma reação de neutralização total. Tá legal? A reação de neutralização, o prof deixou aqui, escreveu neutralização total. Mas ele só quer o quê? Entre o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico. Mas como você é um aluno do professor Jones, o Brabão da Química, eu vou continuar essa reação. Primeiramente, vamos lá. Veja que eu tenho o quê? Quantos OH- eu tenho? Vamos colocar OH-, Na+, H+, SO2-. Tá legal? E aí, eu vejo que na base, qual é o meu número de OH-? Eu tenho apenas um OH-. No ácido, abaixo o número de H+. Eu tenho um H+, dois H+. Mas, prof, por que você está fazendo isso? Para você entender melhor. Se você está chegando agora, já dê o seu like, curte. Me siga também Química com Jones no Instagram, YouTube, TikTok e Kuai. Também lá no Facebook. Então, veja. Primeiramente, numa reação de neutralização, o que que eu peço? O que eu peço para você? Para você simplesmente, galera. Então vamos lá. Voltando aqui, galera, eu tenho o quê? Uma reação de neutralização. Eu tenho um OH- e dois H+. Quando eu tenho um OH- mais um H+, eu formei o quê? Uma molécula de água.
Voltando aqui, galera, agora presente aqui no Instagram, ao vivo, a nossa live vai continuar sobre estequiometria simples. Veja que aqui no nosso problema nós temos o quê? Um problema de neutralização total, em que na reação de neutralização total, qual é a quantidade em mols de NaOH necessária para a neutralização de 5 mols de ácido sulfúrico? Veja que na reação, você que é o nosso aluno, vou fazer primeiramente a neutralização parcial para você que não lembra ou esqueceu, ainda não aprendeu como é que faz a reação e formação de um sal. Veja que eu tenho, na base, eu tenho uma hidroxila, apenas um OH-. No ácido sulfúrico eu tenho o quê? 2H+. Abaixa o número de hidroxila, abaixa o número de H+. Veja que eu tenho uma hidroxila, vai reagir com um H+, formando o quê? Uma molécula de água, H2O, certo? Sobrou o quê? Esse H+. Mas lembra que, você que está chegando no Instagram, vamos revisar. Quando eu formo um sal, o que eu vou fazer no sal? No sal eu vou pegar o cátion da base mais o ânion do ácido para formar isso, esse sal. Veja que eu posso dizer o quê? Que ao invés, se fica mais fácil para você, em vez do cátion da base, eu posso chamar o quê? Do metal da base. Tá, prof? O que quer dizer isso? Veja bem, tampei o OH-. O que sobrou? O sódio. Então, eu vou colocar primeiro o quê? O Na, que é o sódio. No ânion do ácido, tirei o quê? O hidrogênio. O que sobrou? SO4. Esse é o sal. Mas veja bem, o que sobrou ali ainda? Um H+. E aí, quando eu pego esse H+, tá? Em vez de ser NaSO4, eu vou colocar o quê? Esse H+, no meio, aqui, ó, entre o metal e entre o ânion do ácido. O que isso quer me dizer? Que eu estou tratando o quê? De um sal ácido, de um hidrogênio sal. Tá legal? Isso é o quê? A reação de neutralização parcial. Por quê? O que vai reagir ali, eu tenho sempre o quê? Uma sobra. Não vai neutralizar totalmente. O que é neutralização total? Eu tenho que ter o quê? O mesmo número de OH- reagindo, ou seja, neutralizando o mesmo número de H+. Isso é a reação de neutralização total. Só que aqui eu tenho o quê? Um desequilíbrio entre essas cargas. Eu tenho o quê? O maior número de H+. Vou reagir o quê? Apenas uma hidroxila que eu tenho com um H+. Sobrou o quê? Esse H+. Você sabe que o H+, ele vem o quê? Do ácido. Se ele vem do ácido, a minha solução ali vai ficar o quê? Ácida, formando o quê? Um sal ácido. Esse H+, vai vir no meio que entre o cátion da base e o ânion do ácido. Mas o problema fala de uma reação de neutralização parcial, a formação de um hidrogênio sal? Não. O nosso problema, ele fala o quê? De uma reação de neutralização total. Aí eu vou ter o quê? Que ter o mesmo número de H+, e o mesmo número de OH-. Como é que eu faço isso, prof? Vamos lá. Apagando aqui, tá? Eu vou ter. Veja que eu tenho o quê? Apenas um OH-. Aqui eu tenho o quê?
2H+. Eu posso tirar esse H+? Não. Vou formar um composto totalmente diferente do que eu quero. Para eu formar os mesmos compostos e tirar aquele H+, esse desequilíbrio de cargas aqui, deixar a solução, tá legal? Que é a neutralização total. Formar uma solução neutra, ou seja, um sal neutro, eu tenho que ter o mesmo número de hidroxila. Para isso, eu tenho que ter o quê? Duas hidroxilas aqui. Como é que eu faço isso? Colocando um 2 aqui. Então, eu tenho o quê? 2 mols de hidróxido de sódio. Quando eu faço isso, eu tenho um OH- com H+, uma molécula de água. Um outro OH- com H+, duas moléculas de água. Neutralizei. Tenho o quê? O mesmo número de OH- reagindo com o mesmo número de H+. Não há sobra de nem H+, nem de OH-. E aí, conclusão, eu vou pegar a formação do meu sal. Vou pegar o cátion ou metal da base, que é o Na, mais o quê? O ânion ou tudo aquilo que sobrou do ácido quando eu tiro o H+, que é o SO4. Lembra que eu falei nas nossas aulas anteriores que o SO4, qual é a carga dele? 2 menos. Qual é a carga do sódio, que é o metal alcalino? Família 1A. 1 mais um cátion monovalente. Então, esse 2 vem para cá, esse 1 para cá, e fica o quê? Na2SO4. Mas veja, se eu quiser balancear, eu tenho o quê? 2 sódios aqui e vou colocar 2 ali. Tá legal? Mas por que eu não coloquei na frente aqui? Porque se eu coloco 2 na frente, galera, eu vou ter que ter o quê? 2 sódios e aqui 2 vezes 4, 8 oxigênios. Aí eu teria um desequilíbrio. Então, o que que acontece? Sempre faça e monta o sal de acordo com aquilo que nós vimos lá em ligações químicas, tá legal? No cruzando as cargas. Agora sim, nós montamos a reação, podemos ir o quê? Para o nosso probleminha. Primeira parte do nosso problema de estequiometria. O que que vai acontecer? Vamos colocar o número de mols de cada substância. Então, eu tenho 2 mols de NaOH para 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de água para 1 mol de sulfato de sódio. Lembra? SO4 sempre vai ser o quê? O ânion sulfato, tá? E aí eu vou pegar aqui sulfato de mais o metal da base, que é o sódio. Tranquilo? Aí ele pergunta, qual é a quantidade em mols de NaOH? Então aqui ele quer saber o quê? X mol. Para neutralização de 5 mols de ácido sulfúrico. Aqui o quê? 5 mols. Ele quer alguma coisa de água? Alguma coisa de sulfato de sódio? Não. Ele só me pediu o quê? Hidróxido de sódio e ácido sulfúrico. Então, aqui, galera, já faz isso, ó, tá? Qual é a relação numérica que ele quer? Ele pediu ali volume, ele pediu massa molar, ele pediu massa, número de volumes ou número de mols? Número de mols. Precisei converter? Não. Eu tenho, na minha reação balanceada, 2 mols para 1 mol. Agora o que? Ele quer saber X mol de NaOH. Tá legal? Necessária para neutralizar o quê? 5 mols. Esses 5 mols é o que o problema me dá. Então, vou fazer o quê? Uma regra de 3, multiplicar em cruz, x vezes 1, x.
2 vezes 5, 10 mols de quê? NaOH, que é o hidróxido de sódio. Beleza, galera? Muito bom ter você aqui. Sexta-feira, amanhã, nós vamos continuar essa live lá no TikTok e no YouTube. Como também, se tiver um tempo, nós vamos passar aqui para o Instagram. E se você ainda não segue o professor Jones, o Brabão da Química, já visualiza meu perfil, deixa de lado a timidez, já curte, comenta e dá uma moral para o prof aqui, compartilhando, tá? E principalmente espalhando o nosso conteúdo, que é massa de qualidade para todos os seus amigos. Tchau, galera. Tudo de bom para vocês. Um abraço e bom feriadão aí.